dá o aviso e a gente começa. Maravilha, começamos a gravação. Pessoal, boa tarde a todos. Quero agradecer aqui, em nome da TEC, a presença de todos vocês. Quero agradecer aí a presença do Luiz também, que agora voltou para a diretoria da TEC. Vai estar acompanhando a gente aí também, e a todos vocês também que desprenderam o tempo de vocês para estar adquirindo conhecimento, né? A gente sabe que o tema que hoje o GSE está trazendo para a gente aí está muito em evidência, e eu tenho certeza que ele, como especialista na área, vai trazer coisas aí que eu tenho certeza que é novidade para todo mundo. Então, GSE, em nome da TEC, sinta-se à vontade, tá bom? O time aqui já sabe como é o nosso modus operandi, a gente já vem nessas trilhas de conhecimento já há algum tempo, tá bom? E a gente tem certeza que esse conteúdo aí, que você vai estar dando continuidade na aula, vai agregar muito aí para todos que decidiram estar aqui com a gente nessa tarde, tá? E sinta-se à vontade para tocar aí, tá bom? Qualquer coisa, o Luiz também está aqui, faz parte da diretoria, um suporte muito bom para a gente. Eu vou estar aqui também nos bastidores acompanhando, tá bom? É isso aí, tá com você, Gessé. Perfeito. Tá ótimo, Maicon, obrigado. Sempre tem sido um privilégio. É um tema que a última aula ela já produziu aí um resultado muito interessante do ponto de vista aí dessa questão mais acadêmica, né? Fui convidado para fazer o mesmo treinamento, ainda nesse viés mais conceitual, pela TI Exames, né? Esteve conosco no primeiro aí o Flávio, e fiz uma apresentação por lá, uma palestra, foi bem legal, deu um quórum, assim, surpreendente, até o Flávio comentou que foi, assim, até um pouco inesperado, a quantidade de pessoas foi bem legal. E já estou com outro treinamento aí ele vai ser mais prático, mais voltado até para o vibe coding, então vamos falar sobre isso, estarei, né, falando sobre isso não nesse treinamento, só comentando aqui, mas nas próximas semanas aí a gente vai fazer um anúncio desse treinamento. Então eu sou muito grato pela oportunidade, tem sido um espaço para poder promover esse conteúdo e fico feliz de poder estar tendo essa oportunidade aqui. Longe de mim, eu não quero corrigi-lo, tá, Maicon? Mas eu até falei na primeira aula, e eu queria repetir isso aqui, que eu acho importante. Eu não me coloco, não me posiciono como um especialista. Eu acho que nesse ambiente da IA, o espaço de aprendizado ele está totalmente aberto, né? Então, o que na verdade estou fazendo aqui é compartilhando o meu dia a dia. Se isso me torna um especialista, vai ser pela prática, tá? Tenho aprendido, tenho errado, e eu acho que essa experiência, né, prática, ela é muito enriquecedora, né? Eu tenho uma frase até que eu uso no meu e-mail, não quero me alongar muito nesse preâmbulo aqui, enfim, é só para fazer um fechamento, já damos início aqui. Eu tenho uma frase que eu gosto de colocar na assinatura do meu e-mail, né, que atribuem a Confúcio. Eu não tenho certeza, inclusive já procurei, não tenho toda certeza, mas atribuem a ele, eu coloquei como disse Confúcio, né, porque foi como eu vi essa anotação. Há três maneiras de aprender, né, pela observação, que pela observação, pela reflexão, né, e pela experiência, né? Então, ele até é duro, né? Quando ele diz quando ele fala da experiência, né? Ele usa um tom muito duro para quem aprende pela experiência. Eu costumo dizer que eu sou sinestésico, então não sei quem mais aqui tem essa característica, o que é ser sinestésico, né? Eu aprendo muito vendo e repetindo. Então é a minha maneira de aprendizado. Acho que até pela falta de tempo, né? Eu gostaria realmente de poder pegar, né, um conteúdo e me debruçar nele ali profundamente para depois aplicar. Mas acho que boa parte do que eu faço, e acredito que muita gente aqui também o faça, é pegar, repetir aquilo com todo zelo, enfim, cuidando e sempre que possível aprimorando. Mas enfim, obrigado. Desculpe, já tomei muito tempo aqui nesse preâmbulo. Vamos em frente. Pessoal, o foco da nossa aula de hoje, desse bate-papo, dessa aula, enfim, né, essa apresentação, enfim,
é voltado realmente mais para a modelagem, tá? Não vai ser estricto sensu uma aula de modelo de dados, tá? Apesar de eu, se você, como sabem, né? Acho que alguns de vocês sabem, tem um livro que eu escrevi que é a base desse conteúdo que eu tenho trazido, que eu chamei de Profissão Prompter, né? E a lógica, a base fundamental da Profissão Prompter é realmente entregar a ideia de que a espinha dorsal fundamental para IA é a modelagem de dados, tá? Eu tenho uma escola, né? Eu chamo de escola, enfim, como eu desenvolvo sistemas até hoje e tenho logrado um bom êxito com isso, então tenho dificuldade em sair dessa escola, né? Realmente sempre a partir, claro, né? Havendo um processo de concepção, de entendimento inicial do que eu preciso chegar, meu primeiro ponto de contato técnico, inexoravelmente, sempre foi a modelagem de dados, né? Então, aquilo que está sendo dito tem que virar um bando de tabelas, campos e relacionamentos, e eu acredito piamente nesse modelo. E me ocorreu de talvez tratar do óbvio, se for pegar, né, dentro do que certamente a gente até já faz, né, no nosso ciclo de desenvolvimento, mas ocorre que, e eu não quero, de novo, não quero me alongar muito aqui, que são alguns gatilhos aí que eu estou precisando pegar só para, né, fortalecer o conteúdo dessa aula aqui, que é voltada para modelagem. Qual é a origem, né? A origem é que eu começo a ver, né, toda essa coisa do vibe code e que daí depois entra, né, a programação assistida por IA, e eu, com alguns desenvolvedores que tive a oportunidade de conversar e algumas comunidades que eu participo, eu não tenho observado esse calor em torno, né, da modelagem como princípio de memória e de estrutura para que a IA tenha mais segurança, né, e devolva para você, desenvolvedor, essa mesma segurança naquilo que está sendo construído, né? E quero lembrá-los, né, da primeira aula que nós tivemos, que orientando o desenvolvimento, seja ele pela perspectiva do vibe coding, que eu já falei que eu não condeno, acho que ela tem um forte agregado aí, né, dentro do processo de concepção de produto, né? Eu até fiz algumas ilustrações aqui na última aula de que antes de um vibe coding, o nosso usuário ficava ali, né, naquele terror de tentar explicar para nós aquilo que ele estava visualizando só dentro da cabeça dele. E agora, eis que com o vibe coding ele ganhou, o nosso usuário ganhou superpoderes, né? Então ele consegue levar para uma tela, né, levar para um botão, levar para um campo, levar para algum lugar, né, aquilo que ele está visualizando e nos entregar isso numa perspectiva muito clara. Isso é maravilhoso, tá? Essa possibilidade ela é impagável, tá? E então a, o nosso fundamento, né, portanto, é como que nós podemos construir uma modelagem de dados usando essas ferramentas mais atuais e, particularmente, trazendo aí o que é uma estrutura que passou a ser bastante comentada, está muito clara nesse nosso meio, que é a OpenSpec como parte dessa estrutura. Então, nossa aula de hoje fundamentalmente é isso, tá? A gente vai escorrer um pouquinho sobre modelagem, sim, falando questões aí que eu sei que para alguns de vocês, a gente não está num grupo muito grande, então eu creio que talvez possa dizer a maioria, aqui sem muito chance de erro, seja uma coisa conhecida, tá? Então eu espero agregar algum conhecimento nesse sentido, do que talvez seja muito básico para alguns de vocês, e no que diz respeito ao OpenSpec e a um formulário que eu preparei para essa aula, para poder contribuir como ferramenta, tudo isso vai ser distribuído, inclusive estamos num débito de poder mandar para vocês tanto o conteúdo quanto algumas ferramentas que eu preparei para a última aula, e eu tenho que me ocupar de passar para vocês por e-mail isso, ou de colocar num drive para vocês acessarem, enfim, o que ficar mais fácil, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Quando a gente está falando dentro já da perspectiva de inteligência artificial, tá? Sobre modelo de dados, a gente não está tratando exclusivamente, né, daquela lógica. Vou pular esse slide aqui, que ele, em boa medida, já participa dessa primeira parte do que eu falei, né?
Rapidinho, pessoal, rapidinho. Tá? Eu estou vendo um nome ou outro aqui que eu não estou me lembrando da primeira aula. Só bem rapidão, tá? Foi a abordagem essencial da primeira aula, né? Lembrem-se sempre que a gente está tratando, né, dentro desse espírito voltado para o desenvolvimento por IA, uma boa medida aí falando um pouco sobre Vibe Code e a programação assistida por IA. O cuidado que nós devemos ter, né, de não falar tanto sobre tela, tá? Ou seja, por mais que a IA nos dê essa possibilidade, pensando em termos de produto final, nós trazermos para um ciclo de desenvolvimento que rigorosamente seria bastante comum, né? O que muda é a velocidade, a eficiência que nós passamos a ter na escrita de código, e aí, na perspectiva que eu tenho trazido, né, orientando a IA pela modelagem de dados, né, sendo esse motor do conhecimento que ela tem sobre o negócio, ok? Então, é sobre isso que a gente está tratando. Esse slide aqui, ele se remete bastante à primeira aula, só para ser esse conector, né, em que o iFirst, no contexto de desenvolvimento de um produto final, é muito perigoso, tá? Pode se tornar muito caro no teu ciclo de desenvolvimento, podendo até produzir retrabalhos, enfim, porque a IA, sem conseguir olhar para o que é a estrutura de negócio, ela pode repetir, né, termos, enfim, e isso é boa parte do que a gente vai falar aqui hoje nessa aula, tá bom? Bom, então, indo para uma questão elementar, vamos partir primeiro para definições, né? Definição, pessoal, é uma coisa muito cara e é muito importante, né, que em tudo que nós façamos aí, né, profissionalmente, enfim, nós tenhamos condições de nomear as coisas, né? Quando eu penso do ponto de vista físico, e eu vou me remeter, né, a como as coisas são armazenadas dentro do banco de dados, é óbvio que a gente vai chamar tudo aquilo de tabela, né? Ah, tabela pedido, tabela item pedido, tabela cliente, normal, tá? Não tem absolutamente nada de errado com isso. Quando nós saímos dessa camada, pensando só em armazenamento, e eu subo uma camada e eu começo a falar de negócio, essas nomenclaturas, elas passam a ser muito relevantes. E a gente precisa entender que quando nós estamos falando com a IA, a gente tem que fugir muito de um lugar muito perigoso que a IA nos coloca, que é ter a sensação que ela produz em nós de que nós estamos tratando com um ser humano. Isso é esquisito dizer, mas é verdade. Quando você fala com essa máquina responde para você em português, frase estruturada, né, concordando ou complementando algum conhecimento, alguma coisa que você disse, é quase é quase inconsciente a uma sensação que nos dá de aproximação, tá? Dizem que nas relações humanas, né, o idioma ele é um dos elementos mais importantes, né, de identidade do ser humano. Olha que coisa fascinante, né? Então, se você está numa terra, né, num país estrangeiro, quando você fala com outra pessoa e há uma conexão idiomática, né, que a pessoa te compreende no idioma, há uma relação muito forte que acontece ali, né, muito intensa, porque o idioma ele vai no subconsciente da gente, né, ele pega questões nativas, enfim. Eu gosto de filosofar, tá, turma? Então, e a nossa aula, como é conceitual, eu não consigo escapar de trazer alguns fenômenos aí para a gente discutir e entender com alguma profundidade isso que está sendo tratado aqui. Então, quando eu estou nessa comunicação com o computador e ele fala a minha língua, essa mesma conexão acontece. E a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Por quê? Porque eu não posso esquecer que do outro lado, quem está respondendo é um programa de computador. Então, ele não tem consciência nenhuma, né? Ele está juntando de alguma tabela de um banco de dados que ele tem lá de idiomas e está formando aquela frase ali só porque você falou em português. Então, a gente não pode se esquecer disso. E por que isso é tão relevante? Quando eu passo a chamar tudo de tabela, eu tiro uma parte relevante, tá, da IA, compreender dentro do universo de negócio o que aquilo representa, tá? E daí que o termo entidade ou conexões, ou queira chamar como relacionamentos, né? Eu acabei deixando conexões aqui, achei interessante esse termo, passa a ter um peso absolutamente grande, tá? Porque quando eu falo que cliente é uma entidade,
e item pedido é um relacionamento ou uma conexão, eu entrego para a IA algo que dentro daquele contexto, se eu estiver falando de um Cloud Code, se eu estiver falando de um Codex, né, enfim, de qualquer LLM voltado ao desenvolvimento, aquele argumento, aquele axioma, né, entidade, relacionamento, atributo, esses axiomas, eles estão em algum lugar do treinamento que essa IA recebeu para ser um desenvolvedor e ele tem um contexto. Então, a entidade é um contexto diferente de tabela. É óbvio, colocando dentro desse contexto que a gente está, nem tanto. E é esse alguns dos cuidados que nessa aula, né, nesse conteúdo que está sendo passado, é o que eu quero realmente chamar a atenção, tá? Para que a gente não se acomode e corra menos riscos para tratarmos, né, de quando nós estamos falando de entregar um produto final, tá bom? E é sempre sobre isso esse conteúdo que está sendo trazido aqui, tá? Nessa aula que está sendo feita pela ATEC, né? Como que nós, desenvolvedores de software, podemos aproveitar ao máximo, né, essas ferramentas, programação assistida por IA, fundamentalmente no cerne do que a gente está tratando, né, diminuindo aumentando, né, enfim, o entendimento da IA, né, o nível de consciência dela em cima do produto que está sendo construído, tá? Então, vamos lá. Entidades, né? Vamos tratar das coisas efêmeras, básicas aqui, né, do nosso campo de conhecimento. Entidades são os substantivos do sistema, né? Substantivos comuns, não próprios, né? Então, cliente, pedido, produto, é, enfim, como eu preparei nesse livro, né, ou biblioteca, então são aquelas estruturas, né, que vão armazenar alguma informação de alto nível, né, são entidades, são tabelas ricas, né, são tabelas que representam fundamentalmente o meu negócio, tá? Isso são as entidades. E por isso, de novo, é importante que nós não confundamos, né, ou não utilizemos, na hora que a gente estiver realmente formatando isso como uma estrutura técnica, né, para comunicar IA, a gente saiba mostrar para ela a diferença entre uma tabela e uma entidade, ok? Tudo vai ser tabela, é claro, no banco de dados, tá? Mas quem que dali é uma entidade, quem que é uma conexão, a gente já vai falar mais sobre isso, ok? Tem um exemplo, né? O livro físico que está na prateleira da biblioteca. Então, aquele livro, ele é uma entidade, ok? Atributos são os adjetivos ou características da entidade. Então, quando eu começo a descrever, né, aquela entidade, né, então eu vou descrever um cliente. O cliente tem nome, o cliente tem data de nascimento, o cliente tem endereço, o cliente tem sexo, né? Então, tudo aquilo que caracteriza aquela entidade, tá? Como dito aqui, né, os seus adjetivos ou suas características são atributos, ok? A gente aprofunda isso depois um pouquinho, tá? Porque eu vou ter características dos próprios atributos, ok? Atributos simples, atributos complexos, enfim, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. E as conexões, ou, de novo, né, como muitos de nós conhecemos, relacionamentos, tá? São os verbos, como as entidades se conectam e interagem entre si no fluxo de regras de negócio. E aqui é muito interessante, porque, claro que quando eu vou para o estado físico disso, esses relacionamentos nem sempre, ou talvez assim, muito menos de sempre, né? Não vou zerar, porque não gosto de zerar nada, mas é perto de zero. Essas conexões terão fisicamente o nome dela no campo conceitual. Eu vou tentar explicar. Cliente, pedido tem produto, né? Pedido possui produto, enfim, né? Esse possui de verbo, eu não vou ter uma tabela no banco de dados, pedido possui, ou então só possui, né? Potencialmente eu terei no banco de dados, né? Um pedido itens, pedido produtos,
enfim, qualquer nome físico dessa tabela que corresponda, né, a esse verbo que represente essa relação, essa conexão, tá? Mas no campo conceitual, né, esses relacionamentos podemos até dizer assim, são entidades fracas, né? Elas servem apenas para unir, né, essas duas entidades de fato. Então, vou me prender a esse exemplo um pouquinho mais, só para a gente já vai sair daqui. Pedido, seguramente uma entidade, né? Pedido tem ciclo de vida, pedido é iniciado, é validado, é cancelado, é pago, é entregue, é recebido, enfim, tem, né, um pedido, dependendo se é um pedido de venda, um pedido de compra, enfim, então, né, vai ter aí estados que podem variar de acordo com a natureza desse pedido. Mas é fundamentalmente uma entidade, né? Ele é um elemento forte dentro do sistema, né? Coisas acontecem em torno do pedido. Produto, a mesma coisa. Produto é uma entidade forte, né? Se eu sou, boa parte dos exemplos que eu vou dar nessa aula está fundamentado nisso, né? Se eu sou um e-commerce, né? Se eu sou uma loja, né? Eu seguramente terei pedidos, e esses pedidos seguramente terão produtos, né? Eu não tenho um pedido que não tenha um produto ou um serviço, como queiram, tá? Eu vou usar mais o termo produtos aqui, como eu preparei. E esse produto, ele precisa existir antes do pedido, né? Mesmo que você faça um processo transformacional no teu ciclo de entrega, você é uma lanchonete, tem um pedido de um hambúrguer, o hambúrguer não existe, você precisa pegar o pão, o queijo e tal, mas o produto dentro do campo conceitual, o produto hambúrguer, né, para o qual um cliente entra na sua loja e faz essa solicitação, esse produto ele existe. Se estamos tratando de um programa de computador, esse produto, hambúrguer, será cadastrado, né, de alguma maneira, por quê? Porque ele tem preço, ele tem, né, dependendo do teu cadastro, ele vai ter peso, ele vai ter, enfim, características e adjetivos desse produto hambúrguer, né? Então, ele existe dentro do teu sistema. Ele existe antes do pedido. Então, eis lá no teu sistema, haverá um cadastro de produtos, né? No teu sistema haverá pedidos de clientes e eles vão se encontrar de novo dentro desse conceito das conexões, ok? Então, aqui, pessoal, é só para que a gente realmente tenha muito claro, novamente eu vou só reforçar isso, o que é o ambiente material onde essas coisas vão residir, e nós chamaremos a isso tudo de tabelas quando eu estou olhando para o meu banco de dados, mas, novamente, existe, né? Eu falei disso na primeira aula e novamente digo que eu vou repetir alguns pontos que vejo nomes novos, pessoas que eu sei que não estiveram na primeira aula. Existe no campo da IA um negócio que nós chamamos, bem usado quando a gente está falando de redes neurais e tudo mais, um negócio muito conhecido chamado entropia. Entropia é o nível de confusão que a IA pode ter. E o que nós queremos fazer, tá? E é a base desse curso, o que nós queremos fazer quando nós vamos utilizar a IA para construir algo para nós nesse campo, né, do desenvolvimento de sistemas, o que eu quero fazer é diminuir a entropia, ok? Então, entropia, lembre-se, entropia é coisas confusas ou desorganizadas, né? Eu posso ter menos entropia, mais entropia. Então, o que nós queremos fazer é diminuir a entropia, né? A IA já é criativa por si só e essa criatividade, se não for controlada, vira um caos. Nós queremos diminuir isso, tá? Então, quanto mais eu nomear melhor essas coisas, tá? No campo conceitual, e é muito sobre isso, ou quase todo sobre isso esse curso, melhor. Tudo bem? Então, está claro aqui, dentro do campo que nós chamamos de modelagem de dados, esses são as três principais coisinhas que nós vamos atuar o tempo todo. Entidades, atributos das entidades e o relacionamento ou conexões que essas entidades têm sobre si e como elas são representadas. Ok? Ainda tratando das conexões, existe um negócio que nós chamamos de cardinalidade, tá? Um monte de nome difícil, né? A cardinalidade, pessoal, ela nos ajuda a entender a organização dessas conexões, ok? Existem... Perdão, pessoal, estou recebendo uma ligação, não sei se interrompeu o meu áudio aqui, perdão, já desliguei. Então,
existem 4 tipos, né, dessas cardinalidades. A cardinalidade 1 para 1, ou seja, a entidade A não vive necessariamente sem a entidade B, e a entidade B só existe ou também só vive em função da entidade A, apesar de, em algum contexto, poderem ser entidades diferentes. Até o primeiro exemplo que está ali, e eu já disse isso na aula passada, vou dizer novamente. Esse material foi produzido com IA, tá? E eu digo isso com a maior tranquilidade, está todo revisado, foi extraído, né, como base aí o meu livro, e eu adoro, acho fascinante quando eu pego esse material e começo a revisar e vou vendo os exemplos que a IA produziu, alguns eu acho esquisito e peço para ela ajustar. É o caso do Many to Many. Ela deu um exemplo muito chatinho de exemplificar, negócio de matéria e aluno. Eu falei, não, pessoal, vai ficar difícil de entender. Eu falei, vamos para essa linha de comercial, vamos falar de produto e pedido, vai ficar mais fácil de representar. Mas eu achei fascinante esse primeiro exemplo do caso do CPF, porque quando a gente pensa no CPF, e de novo, pessoal, essa aula é uma aula, né, um pouco tanto quanto filosófica, porque é conceitual, enfim, então eu vou fazer alguns exercícios assim de reflexão. Quando a gente pensa em CPF, ela parece muito, no primeiro momento, um atributo, né, do cliente. E muitos e vários sistemas que nós iremos desenvolver será, né, um mero campo. Mas se você pensar na origem, isso que eu achei brilhante aqui nesse exemplo, se você pensar na origem do CPF, ele não é inerente à pessoa, né? O CPF ele tem um ciclo de vida, ele é emitido, ele é validado, ele pode se tornar inválido, ele pode ser revalidado. Então, o CPF ele é uma entidade, né? Quem atribui essa entidade a nós é uma outra figura chamada Receita Federal. Então, a Receita Federal ela emite um CPF e atribui ao GC. E aqui vem esse one-to-one, que é muito legal. Esse número será meu, só meu, nunca será de outra pessoa. Apesar de que, eventualmente, eu vou fazer uma afirmação aqui que eu desconheço se ela é totalmente verdade, tá? Eu não venho aqui, não quero colocar isso para polemizar nem discutir. É só para dar um exemplo, porque eu não posso fazer a afirmação do contrário, porque eu nunca pesquisei. Não sei se por acaso um CPF invalidado, se a pessoa regularizasse, ele teria um outro ou só revalidaria aquele mesmo. Eu nunca fui atrás para saber se a pessoa consegue ter 2 CPFs. Para não ficar muito difícil nesse exemplo, eu vou partir da possibilidade de que não, tá? Para simplificar, eu vou partir da ideia de que só possa ter um, tá bom? Então, no momento que GCE emitir o CPF, eu terei 2 entidades que coexistem. Ou seja, o GCE, usando aquele CPF, só usará aquele. Então, um GCE usa um CPF. E este CPF, e aí eu tenho certeza que é verdade o que eu vou dizer, este CPF, pertence a uma pessoa, que é o GCE. Portanto, esse relacionamento 1 para 1, ok? O ciclo de vida dos dois, tá? É correspondente, tá? O GCE não terá 2 CPFs, um CPF não estará disponível para 2 pessoas, ok? Portanto, o relacionamento 1 para 1. O relacionamento 1 para muitos. Sempre que eu vou atribuir a cardinalidade, pessoal, e aqui eu já vou fazer essa explicação, vou reforçar esse entendimento, porque a próxima vai dizer respeito ao que eu vou explicar agora. Sempre que eu estiver dando nome para o relacionamento, eu sempre tenho que partir de uma entidade. Tá? Então, a conexão ela não existe per si, ela existe em função de 2 entidades se comunicando. Então, quando eu vou nomear essa conexão, tá? Eu vou caracterizá-la, né, enquanto a sua cardinalidade, ela tem um fluxo, tá? O one-to-one, ele será o one-to-one nas 2 bordas, tá? Então, tem um caminho para essa cardinalidade, ok? Então, quando eu falo one-to-many, eu estou partindo de uma entidade, olhando para outra. E aí vem o exemplo ali para simplificar. Uma mãe, entidade, pode ter vários filhos, né? Então, se eu tiver ali, por exemplo, uma entidade pessoa, tá? E
quiser criar, né, esse relacionamento, essa conexão com os meus filhos, por mais que eles coexistam, né, nessa entidade pessoa, eu precisarei de um relacionamento, de algo que faça com que eu encontre esse vínculo entre a pessoa filho e a pessoa mãe. Então, partindo da mãe, eu estou olhando para a entidade mãe, dela em relação à entidade filho, eu terei uma relação um para muitos, ok? Então, isso é uma forma de comunicar. O contrário, pessoal, many to one, é justamente se eu pegar esse mesmo exemplo, apesar do exemplo aqui ter derivado, né, foi aí para alunos que estão matriculados em uma escola, eu vou usar o mesmo exemplo, um filho, né? Se bem que nesse caso aqui não funcionaria. Realmente eu preciso, deixa eu dar esse exemplo aqui, senão eu terei que usar muitos filhos, tem uma mãe, é óbvio ali para aquele caminho, eu acho que esse exemplo aqui vai ficar melhor de fato. Vários alunos estão matriculados em uma única escola. Então, quando eu olho, né, a entidade aluno e encontro na outra extremidade a entidade escola, né, eu vou ler esse caminho de muitos alunos, eles estão matriculados em uma escola. Então, essa é uma correlação, muitos para um, ok? E aí, terminamos, então, com o relacionamento muitos para muitos. Eu até comentei com vocês, havia um outro exemplo aqui, e eu achei que ele estava muito complicadinho, não só de entender, necessariamente para explicar, e preferi alternar para esse do pedido e produtos, tá? Então, já falei um pouquinho sobre ele antes, mas agora dentro desse contexto, né? Então, eu tenho um pedido que tem o seu ciclo de vida, é uma entidade, tá? E esse pedido, ele contém vários produtos. Só que veja, enquanto no relacionamento um para muitos, não haverá um filho sem mãe, ok? No contexto muitos para muitos, por que muitos para muitos? Tá? É claro que quando eu olho efemeramente assim, né, um pedido, eu pego um pedido, tá? E olho para produto, eu posso, né, cair na tentação de pensar em um pedido tem muitos produtos, ok? Mas qual o cuidado que eu tenho que tomar? Eu preciso fazer o caminho de volta. Vem cá, esse produto que você está falando que está vinculado ao pedido, ele poderá estar vinculado a algum outro pedido, esse mesmo produto? Então, o cliente vem e ele pediu hambúrguer. Esse hambúrguer que vai estar no pedido, ele vai morrer nesse pedido, vai nascer e morrer nesse pedido? Não. Esse hambúrguer, ele é um produto da minha loja e esse produto poderá ser vendido para muitos clientes. Ah, bom. Então, nesse sentido, nós estamos num relacionamento muitos para muitos. Ou seja, eu tenho uma entidade pedido com o seu ciclo de vida, com as suas características, eu tenho uma entidade produto que tem os seus adjetivos, as suas características, que tenha lá um ciclo de vida, ele pode ser comprado, ele pode ser vendido, ele pode ser fabricado, ele pode estar esgotado, e aí a gente vai falar mais sobre isso faz parte dessa aula. Então, sempre que eu olhar, né, para uma entidade e identificar nela uma força existencial ali com suas características e propriedades, eu, por certo, estarei diante de uma entidade. E quando eu olho para essas duas e encontro essa multiplicidade de relações, ou seja, esse produto pode ser vendido para vários clientes por meio de um pedido, pode estar vinculado a vários pedidos, né? E um determinado pedido pode ter em si vários produtos, então eu estou diante de uma relação muitos para muitos, ok? Então, vários registros de A se conectam a vários registros de B. Exige uma entidade intermediária para se resolver, tá? Eu até vou fazer uma correção, se bem que a gente pode chamar de entidade e atribuir a ela um conceito que a gente chamaria de entidade fraca, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas vamos lá, então o exemplo já foi dado, ok, pessoal? Então,
Nós chamamos a isso de cardinalidade, ok? E é o conceito de como as relações ocorrem entre as entidades do sistema. Tá joia? Deixa eu descer aqui. Legal. Aí, por que essa aula não é uma aula exclusiva, né, de modelagem de dados? Porque, pensando do ponto de vista, né, que a gente quer levar para a IA esse conhecimento do negócio fora do ambiente de tela, né, a gente quer realmente gerar consciência nela sobre o nosso negócio, eis que tem um carinha que nós iremos encontrar lá dentro do conceito, né, de classes, né, e que a UML fez um grande trabalho aí em dar nome, né, para essas estruturas. Nós vamos encontrar lá um cara chamado Estado, ok? E nós vamos emprestar da UML, então, para poder aumentar, né, enriquecer a nossa estrutura de dados, esse conceito que é a máquina de estados, ok? Então, vamos refletir um pouquinho a respeito disso. Entidades precisam ter ciclo de vida, por mais básico que eles sejam, mas nenhuma entidade nasce espontaneamente no teu sistema, tá? Nenhuma entidade, tá? Ela pode ter o ciclo de vida mais elementar possível, ativo e inativo, não importa, mas toda entidade, fundamentalmente, tem um ciclo de vida, tá bom? Ela pode ser elementar, mas possui um ciclo de vida, ok? Me deem licença só um minuto, por favor. Desculpe, só fechando a porta aqui. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes, tá? E que te ajude muito na hora de realmente refletir, né, do teu tempo aí de design, a hora que você estiver, né, pensando a tua modelagem, estiver concebendo ela, talvez seja realmente um dos pontos mais relevantes para te ajudar nessa concepção, tá? A máquina de estado. Isso aqui é só é uma entidade fraca, ela realmente é só um relacionamento ou ela é uma entidade forte, né, que estará representada no meu sistema resolvendo, né, algum problema potencial, né, solucionando uma parte relevante da minha aplicação, tá? Então, a máquina de estado, portanto, ela é aquilo que, quando eu olho para a minha entidade, eu consigo enxergar nela o que eu chamaria também de ciclo de vida, tá? E que está até dito no começo aqui do conceito, os dados não são estáticos, cada entidade importante, veja, cada entidade importante possui um ciclo de vida, um conjunto de estados pelos quais ela pode passar com regras estritas, ok? Às vezes nem tão estritas assim, dependendo, né, sair de um estado ativo para inativo, enfim, o que você pode eventualmente ter são gatilhos, né, que ocorram em função dessas transições de estado, tá? E aí que uma sequência disso que nós estamos falando. Eu já vou chegar aí para não complicar. Eu vou tentar deixar isso o mais simples possível. Eu falei no começo dessa aula, né? Me considero uma pessoa sinestésica, de realmente assim fazer muita coisa por repetição, e também gosto, dentro do campo de concepção, fazer o que na culinária, né? Vai chamar de mise en place, né? Eu faço muitas das minhas implementações são assim, na base do mise en place. Então, eu faço ali aquele componente, aí eu preparo um outro componente, depois eu junto essas duas coisas, gosto de fazer, acho que esse desenvolvimento estruturado, ele me dá mais condições de conseguir olhar depois para o quadro todo e juntar essas peças, né? Essa é uma pegada meio Lego, assim. Acho que facilita, aumenta o meu nível de consciência sobre o produto que está sendo construído. E, de novo, pessoal, nós estamos falando aqui o tempo todo de desenvolvimento baseado em IA. O que ela conhece do teu negócio é o que você conta para ela, o resto é invenção. Portanto,
quanto mais estruturado também for a maneira como você demonstra isso para a IA, né, novamente, isso diminui a entropia, aumenta a consciência e vai resolver uma coisinha que nós falamos na primeira aula, que é o problema do custo do token, que dentro dessa estrutura, dentro dessa técnica, né, tende a diminuir, né, esse custo que nem sempre é irrelevante, muitas vezes não é. Tá? Voltando, então, encontrei minha entidade. Por que eu falei esse monte de coisa? Porque eu gosto, se eu estiver pensando numa máquina de estado, eu gosto de primeiro listar os estados. No primeiro instante, sem me preocupar muito, né, de como esses estados ocorrem. Eu quero só saber que eles estão lá. Então, eu quero saber que um pedido, eu terei ele no momento inicial, né? Eu terei um pedido em rascunho, eu sei que ele vai ser aprovado, eu sei que ele vai ser pago, eu sei que ele vai ser cancelado. Nem está aqui no exemplo. Ah, não está ali sim, perdão, cancelado. Esses são os estados dele. Como eles ocorrem? Não importa agora, eu estou só concebendo. Então, eu terei um pedido, esse pedido terá essas características, esse pedido terá esses estados. Quando eu tenho essa visão macro, tá, do meu pedido enquanto entidade, das minhas características dos estados, aí eu começo a fazer um processo de aprofundamento. Aí eu vou descer mais um degrau, vou subir mais um degrau no meu entendimento de negócio e vou começar realmente a popular essas estruturas, ok? Então, quando eu penso do ponto de vista da máquina de estados, eu vou dizer, né, em que circunstâncias, tá, e qual a sequência que essa máquina de estados vai ter. Então, eu vou dizer que rascunho é meu estado inicial. Meu pedido não inicia aprovado, meu pedido não inicia pago, meu pedido não inicia cancelado. Ele inicia em rascunho, é o estado inicial, começa dali. Criei um pedido, ele é o quê? Rascunho. Beleza. Esse pedido em rascunho, ele pode pular diretamente para pago? Nesse fluxo que está aqui, no meu fluxo aqui? Não. Ele precisa ser aprovado para que então ele possa transitar para um estado de pago, ok? Então, isso é o meu negócio. O seu negócio pode ser diferente. No seu negócio, você pode olhar lá e falar, não, o meu fluxo aqui é muito simples, meu cliente não precisa primeiro aprovar o pedido para depois pagar. No momento que eu criar ele, próximo estágio pode ser o pagamento. É o teu negócio. Se isso vai simplificar a operação do teu usuário, vai trazer dinamismo para o teu produto final, para o teu software, faça-o. Não tem nada pré-definido em lugar nenhum, tá? Isso é como você e o seu cliente vão entender essa necessidade e juntos vão, né, desenhar essa sequência, essa estrutura que melhor atenda ao negócio, ok? Tá? Então, muito cuidado, tá, pessoal, com pré-definições, assim, a não ser que elas sejam estruturantes, como algumas das que a gente está trazendo aqui. Outras, só realmente o negócio é que vai determinar. Beleza. Aprovado é um estado reversível ou não? É reversível. Eu posso sair de aprovado e voltar para rascunho. Meu cliente mudou de ideia. E eu quero poder ter, né, esse histórico. Opa, olha que legal. Tá, então o teu negócio é simples o suficiente ou rápido o suficiente, né, que faz com que o cliente realmente saia de um estado de rascunho para pago definitivamente? Bom, beleza. Mas aqui, dentro de um determinado conceito de negócio, não. O meu cliente ele tem um estado em que ele realmente valida aquilo, porque ele pode ir embora e voltar depois para confirmar aquela transação. E eu preciso saber se aquela transação que está ali, se aquele pedido que está ali, é o último válido para esse cliente. Portanto, o estado aprovado me ajuda a ter esse tipo de coisa. E são perguntas que você faz para o negócio, tá? E aí a gente já começou realmente a aprofundar nas transições. Então, veja, vamos só recapitular. Entidades têm atributos, têm relacionamentos, têm estados. Os estados entre si têm transição. Como eu mudo de um estado para o outro? Então, de rascunho para aprovado, digo se aprovado é reversível, que ele possa voltar a rascunho, e se ele for para frente, qual estado que ele vai encontrar. E o próximo estado que ele pode encontrar é o estado pago, tá? E aí eu terei um estado quase que independente, digamos assim, que é o cancelado, em que ele está dizendo o seguinte:
cancelado, ele pode receber esse trânsito tanto de rascunho, ou seja, meu cliente iniciou um fluxo de pedido, mas mudou de ideia no caminho, resolveu tornar isso cancelado. Tá? Mas eu preciso ter o registro disso no sistema. Portanto, eu terei visto no meu histórico um pedido rascunho sendo cancelado. Ou um pedido rascunho aprovado, mas ao invés de uma mudança de ideia no sentido de querer agregar novas coisas, de aprovado, o teu cliente desistiu da compra. Então, ele não está voltando para rascunho, ele estará progredindo ou andando de lado para um estado chamado cancelado. Ok? Então, essas transições, pessoal, tá? É o que faz o teu sistema conhecer as regras de negócio. O que a gente já está tratando aqui, e olha que interessante, eu estou contando para o meu modelo de dados como que parte relevante do meu negócio vai ocorrer, sem ter que, e eu não estou dizendo que seja ruim, só estou sinalizando aqui uma possibilidade no mínimo interessante, sem ter que fazer uso de algumas estruturas que dentro do nosso desenvolvimento às vezes se tornam complexas, que são histórias de usuário, enfim, não estou dizendo absolutamente que elas são irrelevantes ou absolutamente, tá? Em estruturas mais complexas, sistemas maiores, tá? São absolutamente relevantes. Mas quando você não tem a oportunidade, dentro de algum ciclo de desenvolvimento, de partir para essas estruturas, tá? Em equipes muito menores, projetos menores, o uso das máquinas de estado já resolve muitos problemas aí, tá? De documentação do negócio num nível muito interessante, que é o nível das entidades. Então, no que nós chamaríamos originalmente só de uma modelagem de dados, veja que agora eu já saí do dado, encontrei um campo de informação e já estou dizendo o comportamento que essa informação vai ter dentro da minha modelagem, como que elas transitam e se comunicam, tá bom? Esse é o poder de uma máquina de estado, tá joia? E na OpenSpec, os estados são domínio discreto do atributo status, tá? Eu mantive essa afirmação aqui, pessoal, tá bom? Mas existem, eu mesmo sou um fã, né, de criar sistemas aí com tabelas de domínios, tá? Outras pessoas chamarão de dicionários, tem alguns nomes que eu já vi aí no mercado, tá? Que é você realmente ter a possibilidade, né, principalmente em casos onde a natureza desses estados são relativamente flexíveis, né? Então, eventualmente, você vai querer deixar esses estados, ao invés de físicos ou relatados em nível de banco de dados, deixá-los dinâmicos de alguma maneira, mas isso não perde a essência, né, desses estados. Por mais que eles sejam cadastrados em alguma tabela, eu ainda assim manterei, né, a função principal desses estados, que é demonstrar a transição dentro daquele negócio, tá? Como nós estamos, de novo, aqui num campo conceitual, como o Estado vai ser representado, se especificamente para um campo, ou se numa tabela do teu sistema, nesse contexto que nós estamos é irrelevante. É importante que a tua IA saiba que aquela entidade passará por aquelas transições. E é sobre isso que a gente está tratando. Analogia, o semáforo. Ele nunca pula de verde para vermelho, sem passar pelo amarelo. Se essa regra for quebrada, poderá haver um acidente. No software, quebrada uma transição gera inconsistência de dados. Então, veja que a todo momento nós estamos sempre, né, focados no nível de consciência que eu quero deixar a IA, né, que está me assessorando aí no ciclo de desenvolvimento do sistema, ok? Então é sobre isso, tá bom? Esse termo complicado, né, que já apareceu na primeira aula, enfim, a linguagem ubíqua, né? O que é esse termo esquisito, né? Ubíquo um sinônimo de universal, tá? A linguagem ubíqua, ela é uma linguagem não conflitante, de uso geral, tá? Então, a lógica de ubíquo é isso. Então, o, quando nós desenvolvemos sob a ótica do DDD, né, que eu acabei usando esse termo muito pouco, inclusive na primeira aula acho que eu nem citei, né, existe, né, já no nosso os conceitos aí dentro da área de tecnologia, já existe esse conceito que é o Domain Driven Design, né? Então é o desenho orientado aos domínios, que é fundamentalmente a essência do que eu tenho trabalhado aí nessa concepção. Então, a linguagem única, a linguagem universal, é um pilar do DDD.
Então, qual que é a lógica, tá, pessoal? Em termos simples, o glossário é um cuidado que nós devemos tomar o tempo todo. Eu falei no começo desse treinamento, tá? Que nós devemos dar nome às coisas, e o nome das coisas ajuda muito, né? A que nós mesmos erremos menos, e que dirá a IA vai errar menos ainda. Então, aqui ela dá alguns exemplos muito legais, né? Se eu estou desenvolvendo, por exemplo, um sistema voltado um sistema voltado para a área médica, né? E aí eu vou usar esse primeiro exemplo aqui, e eu tenho lá um paciente, eu tenho que deixar muito claro para a minha IA quando uma determinada entidade é o paciente num determinado relacionamento do meu negócio e quando, eventualmente, ela será atribuída como um usuário ou como um cliente. Veja, entidades podem assumir papéis dentro de um sistema. Isso não é incomum. O que esse slide quer tratar é que, para que isso ocorra, você tem que criar uma estrutura de consciência muito clara para que a IA não se perca nisso. Tá? E não comece a fazer o que é bastante comum quando você não faz esse trabalho, repetições de estruturas de dados que são semelhantes. Por exemplo, em muitos sistemas nós vamos modelar, né, na nossa estrutura de dados uma tabela, uma entidade, vou dar um nome, né, já vou usando uma entidade chamada pessoa. É muito comum, né? Acho que, sei lá, 80%, se não mais, talvez dá até para usar um 90% aqui, dos sistemas que eu atuei até agora, existe essa tabela, pessoa, tá? O que essa tabela faz? Guarda ali dentro, né, de um sistema. Ah, eu tenho um sistema escolar, professor, pessoa. Ah, o aluno, pessoa. O fornecedor, pessoa. Então, eu tenho uma. Deixa eu dar um nome fácil aqui, depois eu vou escalar. Eu tenho lá uma tabela, pessoa, tá? Que ela talvez, no primeiro instante, nem seja uma entidade, seja uma tabela. Eu realmente estou guardando todas as pessoas do sistema naquela tabela. E eu queira olhar para essa tabela e aí sim, no nível do meu negócio, identificar essas entidades. Eu terei um aluno que vai estar armazenado na tabela pessoa. Eu terei um fornecedor que estará armazenado na tabela pessoa. E aí podem ter N tipos de modelagens diferentes para isso. Eu já participei de desenvolvimentos em que a tabela pessoa realmente criava uma relação um para um com uma segunda, um para um não, perdão, um, um para muitos meio disfarçado, com uma tabela que, nessa tabela, eu teria ali a figura daquela entidade. Então, nascia tudo como pessoa, e aí eu teria lá uma tabela aluno, que tem o ID da pessoa, fornecedor, que tem o ID da pessoa, não sei o que tem o ID da pessoa. Por quê? Porque naquele contexto, alguém entendeu que o fornecedor poderia ter lá um conjunto de características e adjetivos, os famosos atributos, né, que especializariam aquela pessoa e para não deixar tudo misturado. Então, isso é uma técnica, é um caminho, pode ser bem legal, tá? Vai depender, tá? É estrito senso, a gente vai sair daqui para sempre teremos uma tabela pessoa? Não, depende de como você realmente precisa representar isso no seu negócio, tá? No sistema que você está desenvolvendo. Tá? Então, de novo, não há regra padrão. Pergunte para o seu negócio, para aquilo que você está desenhando, né, qual que é a melhor estrutura, né, daquilo que você precisa chegar, ok? Mas o fundamento desse slide, o ponto mais importante dele é dizer o seguinte: não caia na tentação de, ao longo da tua conversa com a IA, sem criar para ela um nível de consciência muito forte, ficar chamando as coisas de nomes diferentes. Ah, aqui usuário, ali paciente, aqui pessoa, e no final das contas, né, é tudo a mesma coisa, que você está mudando é o papel. Não, então você precisa primeiro conseguir representar isso no teu modelo de dados, deixar isso muito claro em algum documento de glossário, deixar isso muito estruturado, para daí sim, com a tua IA, você conseguir contar essa história para ela. Falar, olha, eu tenho aqui um armazenamento, todo mundo que é caracterizado por um nome, um documento, é uma pessoa, e aí eu tenho essa pessoa, quando eu estou numa ficha médica, ele é um paciente, e aí, então você vai contar essa história. Claro, não da maneira talvez que eu esteja dizendo aqui, de uma forma descritiva, o teu modelo de dados vai conseguir representar isso muito bem. E acredite, a IA é muito capaz de conseguir entender essa estrutura de dados e representá-la adequadamente dentro do teu sistema. Você
prompter é que tem que ser igualmente capaz de conseguir contar essa história muito bem dentro dessas estruturas de dados, tudo bem? Então, plano alimentar, né, dieta, cardápio, dieta é efêmera, plano alimentar é estrutura prescrita, pedido, né, tomar cuidado com termos como compra, carrinho, carrinho é temporário, pedido é a entidade com ciclo de vida. Então, cuidado para não usar termos parecidos com coisas diferentes que produzam esse tipo de mal entendimento, né, para a inteligência artificial ela errar porque você não construiu para ela o caminho adequado para ela entender do teu negócio, ok? Bom, então, dado o nosso plano conceitual aí, pessoal, tá? Bem elementar, né? Tudo isso que eu falei tem literaturas aí, né, bem amplas para especializar cada elemento desse. Isso, tudo aqui que eu falei pode ser bem aprofundado, tá? Eu acho que a escola de modelagem de dados é uma escola importantíssima que todos nós, realmente, assim, de tudo que eu mais ou menos vejo de literaturas gerais, eu acho que a modelagem de dados é uma coisa que nós devemos, tá, ter muito cuidado e muito zelo com ela, tá? É onde, né, de novo, falamos bastante sobre isso na primeira aula, tudo que acontecer no sistema, as telas podem mudar, o que vai estar lá, quando você for na última milha que você vai encontrar é dado salvo numa tabela de banco de dados. Se ele for mal salvo, ele vai resolver pouco ou mal o problema de negócio do teu cliente. Então, eu acho que tem que ter alguma coisa com a qual a gente tem que ter um zelo absurdo, é realmente em relação à modelagem de dados, tá bom? Bom, e aí a gente entra, então, na anatomia do OpenSpec. Bom, vamos lá, pessoal. Existe uma maneira de se comunicar, então, isso tudo a IA, né? O texto puro, ele é ruim para a gente poder representar isso, né? Ou a gente vai usar axiomas demais e na nossa escrita textual vai ter algum ponto que a gente não vai conseguir realmente colocar numa redação de uma maneira clara, estruturada. Então, eis que o nosso querido, velho, conhecido, né, XML, pode ser um JSON também, não rigorosamente tem que ser um XML. O XML, talvez, pela forma, é o que melhor represente ou que suporte melhor a estrutura realmente da OpenSpec, tá? E você tem que produzir isso na mão? Não, tem uma surpresinha bacana aqui para nossa aula, tá? Que eu vou me encarregar de mandar para vocês aí depois dela, tá? Que é um formulário do Word que eu preparei realmente para apoiá-los aí na construção desse documento. É óbvio que você vai usar uma outra IA ou a mesma que você estiver desenvolvendo, apesar de que, até comentei na primeira aula, eu particularmente, gosto de usar IA separadas, tá? Gosto de usar uma IA para conceber e uma outra IA para desenvolver, tá? Tenho tido bons resultados com isso. Pense que é o seguinte, tá? Se a IA que desenvolve é a IA que concebe, se por acaso ela pegar um caminho esquisito e você realmente não conseguir perceber isso naquele momento, ela estará convencida de que é o melhor. Então, na minha concepção, isso não é bom. Eu gosto de usar uma IA que me ajude a fazer o processo de concepção, de design, e extraio dessa IA os OpenSpecs, wireframes, todo ali um conjunto de documentação que eu entrego para uma outra IA, em geral Claude ou pode ser outras, tá? Que vai desenvolver seguindo aquela especificação. De maneira que eu consigo realmente não produzir vícios na IA que será a desenvolvedora, tá? É a maneira como eu gosto de atuar, tá bom? Então, né, falei até na última aula, com o privilégio que foi me dado aqui de poder, né, enfim, fazer esse papel de instrutor, professor, espero que possa ser aqui uma contribuição nesse sentido, tá? Então, a anatomia do OpenSpec no que diz respeito a essa parte, então, dos atributos, né, e da estrutura dos relacionamentos. Então, eu tenho ali uma tag, né, aqui já falando mais especificamente, mais tecnicamente, aí, eu tenho uma tag chamada attribute com um name, status, com um type, um enum, né, um enumerator, né, e um valor default, rascunho, né, como eu falei. Dá para representar isso em JSON? Dá. Talvez não tão bem ou não tão organizado quando a gente pensa na forma como o XML se estrutura, né, quanto o XML. Acho que o JSON acaba sendo mais barulhento, né, tem mais argumentos, enfim.
Eu tenho, portanto, um domínio, ok, com os valores. Novamente, eu vou representar isso com uma tabela. Você pode reservar isso à modelagem física. Nós estamos tratando aqui do campo conceitual, de como que eu explico para a IA o que eu estou construindo, ok? Então, nesse sentido, né, o atributo status ele vai ter esses 3 valores. Ela precisa entender isso e enxergar nesse sentido. Ela vai ter um rascunho que é inicial, e aqui até tem um repeteco interessante, porque no próprio atributo ela relata como valor padrão o rascunho, mas não deixa de dizer, dentro do conceito do domínio, que o rascunho é inicial. Eu terei um valor pago e eu terei um valor, perdão, aprovado e terei um valor pago. Então, esse é o meu domínio discreto, né, como nós vamos chamar isso, é o meu domínio discreto para o atributo status, ok? E vou dizer para esse atributo como essa transição ocorre. Então, a transição ocorre de rascunho para aprovado num tipo de avanço, né, no forward. Eu terei de aprovado para rascunho num tipo backward, então ela voltando, né, de aprovado para rascunho. E terei, portanto, de aprovado para pago num tipo forward, né, e que será terminal. Então, ele conclui no aprovado, ok? Então, isso é eu demonstrando realmente a transição de estados desses mesmos que estão relatados no atributo status. E terei uma entidade fraca relacionada à minha entidade, que é a item pedido, ou produto pedido, ou pedido produto. Aí a questão da nomenclatura tem N possibilidades, e até chamaria até de escolas aí, tá? Algumas que realmente priorizam, né, a entidade forte com a entidade secundária, não necessariamente fraca, né, mas correlata, enfim, tem várias maneiras de enxergar isso. Aqui do nome que foi dado foi item pedido, o tipo fraca, e olha que legal, as entidades proprietárias, né? Eu não sou muito fã desse nome, né? Acho que related seria um melhor, mas owner entities, que são as duas, pedido e produto. E aí a gente tem ali do lado, né, explicando um pouquinho mais sobre cada uma dessas estruturas. Então, o domínio discreto, domain, define a lista estrita de valores. As transições acopladas mapeiam o fluxo lógico e as entidades fracas resolvem o que nós, né, falamos lá a respeito dos relacionamentos. E aqui, né, deixando isso claro, já aproveitando, que nós estamos diante realmente, né, quando a gente fala da item pedido, que resolve o relacionamento entre pedido e produto, né, além de fraca, ela está na cardinalidade muitos para muitos. Sempre que eu tiver uma cardinalidade muitos para muitos, né, para deixar isso dito, eu preciso de uma entidade intermediária para poder fazer então essa junção, essa união. Tá? Não há uma outra maneira, né, de se fazer muitos para muitos. Eu preciso de alguém no meio do caminho juntando esses 2 pontos. Então, forçando a IA a criar tabelas intermediárias ricas. Tá? Aqui, pessoal, ficou um pouco enviesado, tá? No sentido de que a IA produzirá essas tabelas. Aqui eu deixo aqui aberto, tá, esse campo no sentido de que existem várias possibilidades, né? Você criar os scripts SQL com ou sem IA, né, para poder criar diretamente no banco de dados e a IA apenas utilizar e você só gerar consciência. Você pode, não tem nenhum impedimento, realmente contar essa história para a IA e ela criar os scripts, as migrations, dependendo da arquitetura que você estiver utilizando, né, e dali já rodar isso no banco de dados. Aí aqui entra muito mais no campo ferramental, de método de trabalho, não é bem o alvo da nossa aula, tá? Não quero entrar nesse mérito, ok? Você vai ver a melhor maneira de operacionalizar isso, tá? Sua ferramenta, o formulário de modelagem, tá? Que eu, como eu falei, preparei para essa aula, vou puxar ele aqui já, mas antes só explicando um pouco, né, como que ele está estruturado. Então, formulário de modelagem descritiva. Então, passo 1, visão geral do sistema, nome, objetivos principais e público-alvo. Aqui, a ideia é que tenha um documento com toda essa estrutura, tá? Nada impede, né, de você ter aí pelo menos 2 documentos. Um com uma visão geral do sistema, o que vai remeter aí, né, a documentos que nós já chamamos de documentos de visão, enfim, você pode manter, de repente, algum documento nesse sentido, né, que entregue para aí uma visão mais ampla da solução que está sendo construída e deixar esse formulário para que cada um dele represente ali um conjunto de entidades, tá?
Eu fiz de maneira que um documento seja construído e nele eu passe a visão do sistema e nele mesmo eu tenha todas as entidades relacionadas, tá bom? Então esse é o espírito do documento que está construído. Vocês podem, claro, né, ajustar isso, se preferirem ter ali uma biblioteca de documentos, tá? Relacionando um ao outro, fazendo referências. Então, é óbvio que essa organização no final, né, fica da maneira como vocês acharem mais fácil, ou melhor, enfim. Seção 2, o dicionário de domínio, a linguagem ubíqua. Esse aqui é muito importante, pessoal. Ele é um preâmbulo da própria listagem de entidades, tá? É como eu quero que a IA entenda os principais argumentos que serão utilizados ao longo de todo o sistema. É quase um índice, um prefácio, um resumo, vamos dizer assim, onde você está realmente criando um plano de comunicação entre você e a, né, fantástico para que você realmente, né, sempre, pessoal, né, com aquele fundamento, diminua a entropia, a confusão dela, né, a capacidade alucinativa de criação fique mais limitada, tá? Nós queremos ela muito produtiva, mas tem que tomar cuidado quanto nós queremos ela muito criativa, tá? Por isso, de novo, eu cito, né, que eu costumo usar duas IAs, porque a IA que vai conceber comigo, tudo bem ela ser criativa. Estamos ali gerando tabelas, se ela de repente tem, é até melhor que de repente ela seja mais criativa, ela me dá uma sacada ali de um negócio que eu não estava enxergando, e puta, tira da cartola uma tabela, um conceito, nossa, fascinante. Eu modelei com ela, eu cheguei no entendimento ali do que eu quero construir, deixa esse Da Vinci para lá, e vem aqui para o artesão, o cara que está ali com o formão na mão, né, o martelinho, e agora eu quero menos criatividade, né, menos temperatura, mais seca, para realmente construir uma coisa mais coesa, alinhada com aquilo que está sendo proposto, que já foi, né, já saiu da criatividade. Agora é construir realmente esse produto aqui, não seja tão criativo, tá? Seção 3, entidades e atributos. Então, onde eu realmente vou mapear, né, os substantivos e as suas características. Em português, aqui é um adendo, né? Claro que eu imagino que uma maioria de nós fará em português, né? Depender do projeto, é claro. Então, é onde eu realmente vou ter, né, ali as minhas entidades, as suas características. Relacionamentos e cardinalidades, como as tabelas se conectam, tá? E veja que aqui a gente já começa a falar mais de tabela. Então, eu já entendi o aspecto negocial, já sei o que é entidade fraca, forte, enfim, agora eu começo a dar nome aos bois e aqui eu posso falar assim de tabela sem problema, porque todo o aspecto conceitual de negócio, né, já está bem organizado. E seção 5, máquina de estados e transições, os estados do atributo e as regras de transição, tá? Aqui, como eu já falei, né, esse documento foi produzido por IA, um outro ponto, por mais que eu tenha lido, alguns ajustes eu quero fazer depois, né? Não necessariamente é só o atributo status. O status talvez seja o que melhor represente muitas vezes, né, estados do objeto, mas eventualmente eu posso ter algum outro tipo de atributo que também tenha em si ali algum ciclo de vida e não necessariamente se chame status, só para que eventualmente alguém que está num processo de aprendizado maior aí está mais no começo não se confunda ou fique com uma ideia muito estrita na cabeça. E aqui um fluxo de trabalho, pessoal, né? Só como uma proposta, o preenchimento do formulário Word, né? Como eu tenho proposto, o uso de um prompt de conversão. Então, pegar esse documento, né, e com algum prompt, você realmente extrair o que é o terceiro item, obtenha o OpenSpec XML. Então, a IA gera a especificação computacional. Essa que você realmente vai utilizar para colocar realmente na memória ali da IA que você estiver utilizando para fazer o seu desenvolvimento, ok? Então, primeira coisa, vamos dar uma olhadinha nesse formulário, tá? Ele ficou bem legal, tá? E como eu já disse, né, vou compartilhar com vocês. Então, esse documento serve como uma ponte humana entre a sua ideia de negócio e a especificação técnica da IA. Tá? Então, ele propõe que você preencha, né, as seções abaixo, em português estruturado, linguagem natural, claro e sem jargões complexos. Então, no final, a ideia é que você pegue esse conteúdo, né, e utilize o prompt de conversão usando a estrutura desse documento e a IA vai então produzir o OpenSpec para você, tá bom? Aqui tem uma pretensão, né, o XML perfeito. Eu vou
Pode que eu vou retirar esse argumento no final, tem um pavor dessas coisas, perfeito, é o ideal, o esperado, né? E acho que não tem nada perfeito nesse nosso campo, né? Tem que sempre revisar, ver se é aquilo que você queria, né? Aquilo vai amadurecer, vai nascer mais um campo depois. Então, perfeição, o negócio é um lugar perigoso, Bess. Vamos lá, sessão visão geral do sistema, então, nome do sistema, objetivo principal, público-alvo, né? O, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, pessoal, trazer um argumento que eu acho que pode ser bem interessante, tá? Quando a gente vai fazer um documento como esse, eventualmente a gente pode descobrir uma coisa, que nem sempre o objetivo principal do sistema está muito claro para nós. Então, uma sessão 1 como essa, ela pode despertar algo muito curioso, a de que você perceba que você ainda tem alguma dúvida naquilo que você está construindo. E isso é um lugar muito ou perigoso, por um lado, se você não fizer esse exercício, muito interessante, por outro, se você permitir realmente compreender que tem algum elemento daquilo que você está produzindo que você não tem clareza, tá? Então, isso aqui pode ser um exercício muito legal, muito interessante, tá? Para você falar, opa, peraí, está faltando nível de consciência para mim daquilo que eu estou desenvolvendo, que dirá para IA, tá bom? Então, isso aqui pode ser um negócio muito legal. Público-alvo, quem vai usar seu sistema, tá? Acreditem, pessoal, é menos efêmero, é menos básico do que parece, tá bom? Muitas vezes a gente foca ali na construção de um produto, quando na verdade determinado usuário, às vezes, ou ficou fora do nosso alvo, ou a gente até achou que ele seria o alvo, ele não é. E aí a gente construiu mal, focamos no público-alvo errado e construímos uma coisa que não atende ele. Eu dei esse exemplo, isso não foi na nossa aula, foi na palestra que eu dei lá na TI Exames, e citei, né, o exemplo da IBM, mas eu acho que foi na nossa primeira aula, né, um GIF que ficou muito conhecido da IBM, lá dos três, né, o que foi entregue para o usuário, né, o que o analista entendeu e o que o usuário queria, né, e o que o usuário queria lá, a arvorezinha com a corda e o pneuzinho, né, e foi construído uma nave espacial. Então tem que tomar muito cuidado. E quando a gente pensa no público-alvo, isso se torna muito relevante, né, porque quem que é uma criança utilizar ou para um adulto? E isso muda tudo, né? Se eu estiver construindo o balanço na árvore, a grossura, a espessura da corda, o tamanho do pneu, o tipo da árvore que eu vou utilizar para poder pendurar, né, aquela estrutura. Então, tudo importa, né? Se eu estiver atendendo uma criança, se eu estiver atendendo um adulto. Então, né, na nossa área, um pingo, né, tem que tomar cuidado para não representar um texto e o contrário. Dicionário de domínio, a tal da linguagem ubíqua, né, essa palavra complicada aí, né, defina os termos estritos do seu negócio. Isso impede que a IA confunda sinônimos, né, chamar paciente de cliente. Então, isso aqui também é de uma riqueza muito grande, né, você realmente lembre-se desse termo, tá? Diminuir a entropia, né, da IA, né, ajudar ela a compreender realmente, né, essas entidades, esses termos que estão sendo utilizados. Aqui não é só entidade, tá, pessoal? Aqui é qualquer coisa que possa confundir a IA. Tá? Então, é realmente criar uma fonte. Vocês vão lembrar da primeira aula, quando em um dos slides ele falava sobre isso, né? O single source of truth, né? A fonte única da verdade. Então, isso tem muito a ver com essa chamada, tá? Efetivamente as entidades e atributos. É claro que aqui, né, você pode criar várias tabelas dessa, né? Não precisa ser um tabelão, você pode ter uma tabela para uma entidade, outra tabela para outra, aí você vai organizar esse documento da forma como você achar melhor, para que fique realmente uma coisa bem estruturada, mas fundamentalmente é o nome da entidade, seu atributo, seu tipo de dado, pode ser físico, pode ser lógico, tal, que ficar mais simples, né, e que realmente ajude a IA a compreender aquilo que você está construindo, e regras ou restrições, né? Obrigatório deve ser maior que zero, chave primária, e tem que ser gerado automaticamente. Obrigatório, os valores, né, desse domínio discreto será rascunho, aprovado, pago e cancelado. Então, isso vai se repetir, tá? Então, é importante você deixar isso muito claro. A seção 4, relacionamentos e cardinalidades. Então, aqui você realmente vai dizer, olha, lá em cima, né, a entidade cliente, ela realiza pedido. E aí aqui a cardinalidade que eu vou criar para isso é de 1 para N. Um cliente pode ter vários pedidos, mas um pedido pertence a um único cliente. Então, aqui você realmente vai contar essa história por meio
né, dos relacionamentos da cardinalidade, das conexões, né, como foi citado naquele documento. Aqui tem um exemplo muito legal. Pedido contém produto, e veja que na própria descrição está aqui de relatado, né? N para N, então a cardinalidade muitos para muitos, resolvido pela entidade fraca item pedido, tá? Então, veja que no contexto que está sendo criado para IA, eu nem precisaria, né, até porque ela não é uma entidade, relatar ela no conjunto aqui, né, dessas entidades que estão sendo criadas, tá? Também não tem nenhum impedimento, você não vai estar errando em nada, né, pessoal? De novo, eu digo que eu não estou me posicionando aqui como um especialista disso, isso na outra aula, não é falsa modéstia, eu digo isso com muita sinceridade. Então, se você preferir falar, não, além da entidade, eu quero deixar uma estrutura aqui de tabelas, realmente quero relatar item pedido lá, falando que ele vai resolver pedido e produto, até porque eu quero criar um atributo para item pedido, pessoal, né? O item pedido vai ter quantidade, por exemplo. Não tem nada de errado você relatar ela à parte aqui para poder fazer esse tipo de estruturação, tá bom? Então, não quero. Aí é importante dizer até o seguinte: não necessariamente eu quero ser a fonte única de verdade, tá? Adaptações são bem-vindas, né? Novas reflexões, evolução do que está sendo passado aqui é fundamental. Seção 5, as máquinas de estados e as transições. Isso aqui é ouro, tá? Então, realmente, como que aqueles estados, né, que estão sendo ditos ali em cima, como que eles vão ocorrer, né, nessas transições. Então, rascunho vai para aprovado, tipo de transição. Aqui você, por exemplo, pode enriquecer isso com uma coluna a mais, colocando a entidade de origem, né, a entidade onde isso vai estar ocorrendo, relatar o campo, por exemplo, o atributo dessa entidade não está nessa tabela, mas é algo que poderia, né, estar aqui. Eu até acho que eu vou complementar, falando com vocês aqui agora, a aula se dá uma vez, né, por mais que eu tenha revisado os documentos, dando a aula aqui, vai surgindo algumas ideias. Essa é uma que eu acho que eu vou aplicar nesse documento, colocar a entidade e o atributo relacionado. Que daí você pode usar a mesma tabela. Ou você pode repetir essa tabela colocando acima aqui a entidade e o atributo correspondente. Então, enfim, tem várias maneiras de se fazer. Eu acho que colocar duas colunas aqui não vai ficar ruim. E aí, né, a ferramenta final, o prompt de conversão, né? Então, você vai entrar com um prompt como esse, por exemplo, sua função é atuar como um arquiteto de software e engenheiro de prompt mestre. Eu vou te fornecer um formulário de modelagem descritiva em português, contendo as regras de negócio. Não vou ler o prompt inteiro, pessoal, mas vejam que aqui, né, realmente eu estou solicitando que ele produza para mim a estrutura do documento, seguindo a lógica da OpenSpec. Entendam que a OpenSpec, como todo bom XML, né, ela permite derivações, então você pode evoluir, né, o seu XML segundo a lógica da OpenSpec, não há nenhum problema, você não vai estar errando em nada, tá? É claro que é importante a gente obedecer, né, certas definições estruturantes do XML, como folhas, né, tags complexas, né, enfim, então, só com o cuidado, né, de ao criar algo novo ali, realmente você não quebrar, né, a semântica, a estrutura prevista, né, para o XML, ok? Mas do contrário, né, para enriquecer alguma estrutura de dados que você gostaria de complementar lá, você tem toda a liberdade para isso, né? O OpenSpec é um formato aberto, por isso que chama-se OpenSpec, né? Open Specification. E aí pedindo para que ela responda apenas com o código XML formatado, ok? Então, isso aqui é uma ferramenta, tá, que eu quero contribuir aí com vocês, passando para que vocês possam utilizar, né, no dia a dia para, então, usar aí como memória, tá, no seu fluxo de desenvolvimento. Tá certo, pessoal? Bom, então, aqui, né, para essa aula, tá, o que nós vimos, né, fazendo um rápido resumo, um conceito muito elementar aí de modelagem de dados, né, falando sobre entidades, atributos e relacionamentos, né, chamado nessa apresentação aqui de conexões, né, e que, lembrando, né, entidade é tudo aquilo que caracteriza o meu negócio, atributos é tudo aquilo que caracteriza uma entidade, conexões ou relacionamentos é como essas entidades se comunicam. A máquina de estados, né, é o ciclo de vida que cada entidade terá. Entidades, em geral, têm ciclos de vida, então, acautele-se aí de quando você enxergar uma entidade que pareça não ter um ciclo de vida, é importante ter cuidado, mesmo que ele seja elementar,
clientes são cadastrados, clientes podem ser excluídos, você pode ter um processo de soft delete, onde aquele cliente vai ser marcado como excluído, isso é um tipo de transição, isso é um estado, tá? Porque um cliente marcado como excluído não poderá aparecer em outras partes da aplicação, e se a IA souber disso, em tempo de design, vai economizar um monte de coisa que você tem que dizer para ela, porque se ela souber que o teu cliente pode ser marcado como excluído, ela já vai tomar esse cuidado nos datasets que ela vai produzir para consulta de cliente, não selecionando os clientes excluídos. Então, o ponto, né, central dessa aula, o tempo todo, desse curso, né, é o quanto de consciência que você realmente deve transmitir à IA para trabalhar o seu desenvolvimento de sistemas, né, de maneira que teu produto final, né, traga consigo tudo que o negócio precisa para que ele seja realmente um produto seguro para o teu cliente, tá? Então, tudo que nós estamos discutindo, por mais elementar que seja em alguns contextos, é sempre com cuidado, né, atendendo ao objetivo desse curso, de que a gente consiga comunicar a IA aquilo que nós estamos querendo fazer, sem ter que mostrar para ela uma tela sequer. E aí, de novo, falei na primeira aula, é porque eu detesto tela, absolutamente. Sem elas, a gente não teria um software. Mas é que desenvolver com a IA partindo da tela, você fica completamente exposto e vulnerável, porque uma tela, por exemplo, seguramente vai ser muitas vezes incapaz de demonstrar, por exemplo, um fluxo de transição de estado, tá? E só por isso, entre aspas, tá? Como se isso fosse pequeno, mas só por isso, né? Uma estrutura como essa já se torna absolutamente valiosa, tá bom? E que né, o fundamento da aula de hoje. Tá certo, pessoal? Tentei não correr muito, apesar de que tenha dado aí só 1h30 desse conteúdo. Então, vou abrir, como nós fizemos na outra aula, não vou esticar conteúdo só para bater meta de tempo, falei até para o Wesley, falei para o Maicon também, que eu não tenho o propósito de ficar esticando o tempo para poder cumprir uma jornada. Se tiver que ser uma aula, um curso menor, será, tá? Mas vou abrir um espaço aqui para, se vocês quiserem trazer alguma coisa, algum debate, alguma troca de ideias, ficaria muito satisfeito aqui em poder, se eu puder conseguir responder alguma questão que vai ser trazida, tá bom? Do mais, pessoal, novamente eu agradeço, né, a oportunidade aí de estar participando dessa segunda aula. Na aula 3, como já está dito aqui, o nosso foco vai ser mais voltado realmente para, aí sim, para a arquitetura do sistema, né? Como que a gente ajuda a IA a entender o stack que a gente vai querer trabalhar e como isso vai se relacionar. A maioria das IAs hoje, né, já tem uma boa consciência sobre isso, mas não se engane, se não ficar claro para ela que você quer uma camada back, separada de uma camada de front-end, né, para que você realmente tenha essas estruturas, aí até podendo fazer disso dentro de um processo de escalabilidade, poder realmente, né, fazer o deploy do front independente do deploy do back, enfim, é sobre isso que a gente vai falar mais na próxima aula, para poder ter um entendimento mais claro sobre isso, e ter uma maneira, claro, da gente comunicar isso com a IA, né, e de forma que ela possa, né, sempre, né, contribuir com a gente nesse processo construtivo, e aí a gente vai estar falando de bootstrap, de coisas, né, quando a gente está realmente partindo ali do zero, já fazendo agora o desenvolvimento mais focado no código, tá bom? Beleza, foi um fechamento longo, né? Desculpe, mas obrigado mais uma vez, viu, pela oportunidade de todos, e vou ficar aqui alguns minutos se alguém quiser trazer alguma coisa para a gente discutir. Obrigado. Show, José. Muito boa aí a explanação. Tá aberto aí, quem quiser fazer. Quem tiver alguma pergunta, eu já vou até me adiantando que eu tenho um. O conteúdo ele é realmente bem enriquecedor, mas essa é uma pergunta voltada também a essa questão da aula, mas eu tenho avaliado assim, cada um tem a questão da IA, né? Você estava falando. Uhum. Eu vi uma pontuação hoje, não tem como a gente fugir, não dá mais para fugir, nem voltar atrás, isso é uma coisa que é daí para frente, já é até maçante em falar, mas eu costumo falar, que ainda tem aquelas pessoas que eu ainda ouço, pessoas bem abertas e inteligentes, mas ainda são resistentes. A questão da IA, dizem que, em alguns fóruns também, fala que a IA, até em notícias, né, que a IA está prejudicando o ensino, mas não é. É a maneira como você utiliza, isso é um ponto idealizador meu, é como você utiliza, e ela vem para ajudar e, claro, para
acelerar os nossos processos, e ainda digo mais, ela bem utilizada, ela utiliza assertivamente bem melhor que nós, humanos, porque como nós temos um pensamento global generalizado de muitas coisas, quem é gestor, quem é desenvolvedor, quem está atuando em qualquer área, mas ela bem utilizada, com os prompts corretos, alimentadas nos agentes, cara, ela te traz coisas que, às vezes, um negocinho que pode dar um boom errado lá no final, na ponta da estratégia, pode falir um projeto, né? Dar um problema. Então, eu vejo isso como... E aí, eu volto à pergunta, né? Eu fiz até um conceito. Hoje, né, Gessé, eu não estou falando, os outros também pode até colocar, qual que, no seu ponto de vista de utilização, eu estou fazendo essa pergunta porque eu estou fazendo uma coleta de informação para saber. Hoje, eu, Luiz, utilizo muito, eu não consegui ainda me desamarrar não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas com relação ao ChatGPT, né? Eu utilizo ele desde o início, venho utilizando a evolução, já surgiu booms em várias outras IAs, e uma delas em que eu estou de olho, mas ainda não me senti confortável, se chama Claude, tá? Então, em alguns pontos eu vejo a Claude estando no boom. Isso é uma pergunta minha até em particular, para saber assim, qual hoje fiz algumas entrevistas com alguns desenvolvedores, eles trouxeram para mim a questão de que o Cloud é melhor para codificar. Eu não sei se isso daí, eu não estou 100% na área de desenvolvimento, eu atuo mais na parte de gestão, processo, então, mas eu não consegui ver, eu fiz uma análise também até conversei com o Michael aí, com o Adapta, não vi que o Adapta foi bom para mim, não vi, eu vi vários alucinadas, e olha que eu utilizo bem especificamente com relação à temporalidade de retorno. Então, assim, o Gessé hoje, as ferramentas de IA que ele utiliza, eu queria saber isso um pouco mais de você. Tem como Legal. a gente? Claro, por favor, faça uma alegria. Eu uso 3 IAs no meu dia a dia aqui, tá? É sensorial, tá? Não é metódico, é sensorial. Quando eu digo que não é metódico, é porque se eu estivesse dentro de um campo acadêmico, eu teria que ter alguns outros registros que eu não tenho portanto, o que eu disser aqui, apesar da minha posição aqui, né, ser de um docente, de estar ensinando, não tomem isso como fonte de verdade. Mais uma vez, eu vou deixar esse disclaimer, tá? Então, vamos lá, é sensorial. Eu não gostei muito dos resultados do Codex, tá? Sensorial. Então, às vezes que eu atuei com o Codex, eu vi boas margens de over-engineering. O que é o over-engineering, né? Fazer mais código do que precisa, ou tentar ser muito criativo, e achei estranho alguns resultados, alguns dos quais que eu até refiz na mão em algumas várias ocasiões, mas foi num momento que para mim era até o início e pode ter influenciado bastante. Na sequência, eu parti para o Cloud, tá? E tenho ficado nele e tenho gostado do resultado, já tive essa experiência com o Codex, tá bom? Agora veja que curioso. Na minha equipe aqui eu tenho um desenvolvedor que atua, né, constantemente comigo, faz parte do meu time e é maluco pelo Codex. Eu tenho os dois aqui dentro de casa, né? Tenho a assinatura do Codex, tenho a assinatura do Cloud e ele gosta do Codex. Eu até brinco com ele, poxa, não, deixa o Cloud para você, eu me dou bem com o Codex. Tá bom. Na minha empresa, enfim, eu estou andando com coisas do meu dia a dia, mas ele na bancada dele, enfim, então pode ser método também, por isso que eu falei, não é metódico o meu resultado, né? Pode ter sido meramente a maneira como eu utilizei. Então, no meu dia a dia. Agora, vamos lá. Eu não consigo substituir o ChatGPT no aspecto conceitual. Na parte de concepção, de modelagem, de sacada, de ter ideia, de criar, eu sou maluco pelo ChatGPT, tá? E aí, de novo, também não é metódico, é sensorial, mas
com alguns resultados práticos, apesar de não ter uma métrica objetiva. Por exemplo, eu precisei fazer no meu principal sistema aqui da minha empresa, da Merlion, né, quando foi de agora, faz algum tempo já, quando eu precisei implementar realmente uma forma diferente do meu sistema fazer emissão de nota fiscal. E tinha lá uma configuração, estava ruim, estava prolixa demais para os usuários, não estava funcionando, e eu precisei remodelar, e aí precisei realmente remodelar com todo o cuidado que a gente tem que ter nas questões tributárias brasileiras, não, e fiscais, né, que é um horror. E aí eu tentei fazer uma primeira parte disso com o Gemini, e foi terrivelmente ruim. E aí eu migrei para o ChatGPT, né, buscando a mesma estrutura, chegou na modelagem que eu tenho hoje no meu sistema, que particularmente eu achei que ficou muito legal. Mas nessa época o meu desenvolvimento ainda era humano, usando os conceitos que eu buscava. Então o ChatGPT me ajudava a modelar e a estruturar, e o desenvolvimento, a codificação ainda era 100% humana, 100%, não tinha nenhuma IA produzindo. Quando eu trouxe a IA para o desenvolvimento, que eu já falei, testei com Codex e não gostei do resultado, mas continuei usando a IA para desenvolver, eu migrei para o Claude e ficou sendo o meu setup aqui. ChatGPT para me ajudar a conceber, para me ajudar a ser criativa, modelar, ter as ideias, enfim. Eu extraio essa documentação e coloco nos repositórios do Claude para o processo de desenvolvimento. Então, meu codificador hoje é o Claude. Para mim, tá? Hoje o meu codificador é o Claude e o meu analista de negócio, meu ajudante intelectual aí é o ChatGPT. A outra IA que eu falei que eu uso e que eu acho quase insubstituível, tá? É o Manus, hoje da Meta, né? Agora da Meta, adquirido pela Meta. Manus, eu chamo de Manus, não sei se Manus é a forma mais correta, eu nunca fui atrás da pronúncia ideal, mas acho que você sabe do que eu estou falando. Manus AI ou Manus AI, enfim. Cara, a infra que ele oferece e aí eu tenho que ser franco, eu já falei que eu não vejo nada demais, para o Vibe Coding, que é aquela coisa, eu preciso fazer essa ideia funcionar e eu quero chegar até o final dela de maneira funcional. Eu testei o Lovable, achei precário, tá? É caro demais e argumentativa demais, assim, de uma maneira esquisita, e não alcancei um resultado legal. De novo, tá? E mais uma vez, sem nenhum método específico, ou seja, atuando da maneira como eu estou explicando para vocês, mas não cheguei onde eu gostaria bem com o Lovable, e inclusive muito caro. Eu consigo resultados muito interessantes, né, nessa pegada meio parecida aí com o Vibe Coding, apesar de usar boa parte do que eu estou mostrando para vocês aqui, com um custo muito baixo, fazendo a mesma coisa no Manus. Então, quando eu estou na pegada, eu preciso criar rápido, que eu quero ter essa ideia, quero testar um conceito. Então, para mim, hoje, o Manus é insubstituível, tá? Para mim, tá? Podem ter outras coisas aí já, mas como eu já estou bem alocado lá, estou com uma quantidade de tokens, já me tomou um dinheiro razoável ali para eu ter uma base formatada, já tem alguns projetos ali que eu já executei, hoje em dia está difícil de sair. Pode ser que já tenha coisas melhores, eu não tive contato com elas. Então, eu testei, como eu falei, testei com Lovable, não gostei, testei com... Eu sempre me esqueço o nome, eu falo Rockets, mas eu acho que o nome é outro, que é na pegada aí do Lovable, do Manus, enfim, a pegada é a mesma, tem uma mini infra ali que você vai desenvolvendo o aplicativo, depois você já testa, já está tudo ali com banca, está tudo pronto ali para você brincar. Quando eu vou me referir a ela, eu chamo de Rockets, mas acho que o nome é outro. Eu também não ficou legal. Então, enfim, Manus, quero vibe codar, Manus. Eu quero realmente, é o produto final. Então, o produto final, o ChatGPT para me ajudar a modelar, conceber, criar, e Claude para transformar isso aqui numa estrutura de código. Definitivamente, o Claude, para mim, hoje é o que tem entregue um resultado muito bacana. Tá? Muito bom, né? Isso daí, olha aí, já abriu É assim, quando você fala que eu gosto de ouvir a experiência de cada um, e daí a gente vai tirando várias. Não que isso seja. Claro que cada um tem a sua experiência com a IA, o seu momento ali, perfeito, perfeito. Mas bate a mesma informação que os desenvolvedores também estão falando. Então já é uma. Agora, eu chamo também de Tem coisa aí, né? Eu chamo de Manus também. Chamo de Manus. Eles já passaram, mas foi exatamente o Manus, eu não tive tanto contato assim não, mas a experiência é bem legal.
O Eu acho novo eu fantástico. passei, eu tive o mesmo critério que você, passei. Tem vários outros, eu já testei N8N, já testei um monte aí de que aí já é mais Aham. profundo para a parte, mas para eu chamo de digestão rápida, para uma digestão rápida de resultado, né? Digestão Exatamente, rápida para exatamente. resultado. Então, Aham. realmente bate. A gente até conversou, não foi, Michael, sobre a questão de algumas IAs que eu vi, e eu não sei se essa questão de migração, quando a gente, é uma coisa que a gente vai abrir, não para agora na Tech, mas tem um projeto aí futuro que, só para vocês pegarem um spoiler, vai sair aí um negócio bacana para todo mundo, e é justamente essa questão que vai surgir para frente vários outros IAs. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com essa transição, porque se você não foca nenhum, você não faz nada. Então, Exato, muito exato. cuidado com essas questões. Claro que a gente vai acompanhar, nós que somos da tecnologia, iremos acompanhar, mas tomem cuidado, assim, uma dica, né? Tomem cuidado com o novo. O novo, ele precisa sempre, na minha concepção, Luiz, ele vai precisar de amadurecimento. Claro que o antigo também, Ex- mas o novo, a Exato. gente tem que tomar cuidado. Então, obrigado, José, pela contribuição. Não sei se mais alguém quer Claro, falar. claro. Michael está ali só na telinha que eu estou vendo ele ali, porque o meu tá baixinho aqui. Eu gostei muito aí do depoimento do Gessé, tá? Eu tô meio que nessa pegada também, tá? Só que eu não sou desenvolvedor, assim como o Luiz, eu sou mais dessa parte de gestão, processos. E eu tô experimentando atualmente o Codex, tá, Gessé? Eu vou até compartilhar uma ideia que eu tive aqui, o que que eu tô fazendo. Há muito tempo eu uso um app de organização financeira pago, né? E aí eu tô tentando fazer um copy ali em paste desse app, né? Que eu pago, é uma recorrência, ele é um microsize, para fazer o meu próprio. E aí, como já há algum tempo eu descobri o que que era Docker, né? Que eu achei maravilhoso. Eu não sabia o que era isso, por não ser da área, né, de desenvolvimento. Essa facilidade que a gente tem hoje de pegar uma VPS ali, por exemplo, usando a Hostinger, ou Hostinger, né, para quem é mais adepto do inglês aí, e você tem essa facilidade de subir algumas aplicações, um back-end rápido ali. Eu Exato. estou trabalhando num projetinho nesse sentido, e o Codex tem Legal. me ajudado, tá? Já criei apenas um esboço, e aí eu pretendo me aprofundar e, de repente, dar um saving aí. Enfim, é um projeto pessoal, né? Mas quem Legal, sabe legal. isso vira uma coisa mais aprofundada, né? Perfeito. Então, eu tô usando, tá? Eu tô usando essas versões mais recentes, de repente ele deu uma melhorada aí no sentido da parte de código, mas tenho Como eu falei, foi gostado, tá, sensorial. Jéssica? É. É Não, não tenho sensorial, né? Eu dúvida. Como gostei eu do falei, termo que você usou, é é, sensorial, como, né? eu- como eu falei, o meu desenvolvedor aqui, né, que atua comigo, ele só usa o Codex. Eu tive essa fase de tentar usar, não achei estranho, né, a maneira como ele atuou e tal, enfim, mas não tem como duvidar. E é gozado até porque, como eu falei, eu acho que como o ChatGPT é da mesma empresa, é brilhante. E eu não consigo substituir. Então, eu tenho zero dúvida de que o Codex é muito capaz. Né? Tanto que eu não coloco em questão porque acho temerário, né? Já que eu não fiz nada muito laboratorial, assim, de realmente ter resultados concretos, quantidade de tokens, teria que ter feito realmente um trabalho que eu não fiz. Então, não posso dizer que o Codex Uhum. não funcione, né? E testaria qualquer um que dissesse não funciona. Eu falei, então, com base em que tese? Porque tem gente que funciona, então não é bem isso, é para você, e como eu tô respaldado. Para mim, eu achei, não gostei do resultado, né? E o Claude já muito, na verdade, né? Então, é por isso. Mas funciona, não tenho dúvida nenhuma, funciona assim. Muito bom. Tem mais alguém, gente, que quer? Opa, subiu a mãozinha do Isaac. Pode falar, Isaac. Não, na parte que o Gessé estava falando, não dos slides, eu fiquei não sei, era só para falar e perguntar também.
Se eu não me engano, foi sobre aquela parte de onde está resumo, e ele não pode pular, né, de um resumo para ir já para a parte de pagamento. Você pode colocar lá. Do Pronto, aí. rascunho. Do rascunho, isso, rascunho. Eu lembrei, me fez lembrar da Amazon, porque a Amazon ela tem uma opção de lá de comprar com um clique. Ela já sai da opção, ela não passa nem pelo carrinho, ela já vai passar pela opção de pagamento. Nesse caso, ela pularia como é que eu posso dizer, Um fluxo de uma transição. aprovação, né? Se É, ela pularia já é, a transição. é modelo de negócio, Isaac, né? Então, assim, cada negócio, né, vai trazer consigo essas características, né? Então, ela criou, né, um modelo de negócio e você assume um risco ao fazer isso, né? Então, o clique, compre com um clique, né? Deve ter alguma maneira de poder cancelar sempre tudo, né? Nesse universo, mas ela definitivamente ela criou, né, um processo em que ela está dizendo o seguinte: você está muito decidido ali sobre isso, então compre imediatamente lá, já está com seus dados de cartão salvo. Então, é um fluxo de transição. E sim, num contexto como esse, ela talvez tenha pulado ou não, talvez se você for olhar no histórico, eventualmente ela assumiu que a tua decisão inicial traz uma aprovação compulsória, então a aprovação está no ciclo de estados dela, passou por lá, só que passou compulsoriamente, ela não fez cada uma das etapas porque você assumiu a operação no começo do processo, quer dizer, quero a minha compra final sendo realizada. Então, eventualmente, ela passou pelo mesmo processo de maneira absolutamente compulsória de rascunho foi para aprovado, de aprovado foi para tentativa de pagamento confirmou, já foi para o pago, e do pago já foi para despachar mercadoria. Tá? E é uma decisão, né, da empresa, e cada negócio, né, pode trazer consigo esse tipo de decisão, né, baseado no modelo de negócio, o que aquilo vai, né, trazer de resultado para a empresa, para o cliente, né, enfim. Então, sempre, né, vai caber análise, mas muito atento da tua parte, se a gente fosse pegar por um fluxo desse aqui, das duas uma, ou ela efetivamente pulou, ou ela passou por todos eles de maneira compulsória, tá? Ah, entendi. E outro ponto também, só assim, trazer um relato que quando falou sobre deixa eu só ver só o nome aqui, entropia, né? De que Sim. essa questão de pronto. No começo, eu acho que foi em 2024. Se eu não me engano, 2024 ainda não tinha evoluído a IA para poder ela conseguir fazer tudo, como o Cloud, por exemplo, que ela o único, quer dizer, fora o Cloud eu não cheguei a utilizar, mas uma IA que eu cheguei a utilizar, que é aquela que você coloca o prompt e ela já desenvolve, foi o Emergente. Em 2024 eu não cheguei a ver se tinha uma IA que fazia isso. Então, eu sempre, como o Luiz falou, ele sempre usou o chat GPT, eu tô na mesma coisa, eu sempre usei o chat GPT, eu não sei, não cheguei a usar outro IA para ver. E um relato foi como a IA ela estava alucinando, eu sou desenvolvedor, no caso, meu foco é mais no front-end, então eu uso mais stack do React. Uhum. E eu precisava fazer um script que era em Python, porque o Python ele era melhor lá para a empresa que eu estava trabalhando. Mas eu estava só como suporte, não estava trabalhando como desenvolvedor lá. E só que já ia auxiliar, e eu vi que o Python já ia ajudar. Eu não sabia conhecer sobre o Python, mas eu tinha a lógica, né? A lógica de programação, ela vale para todas as linguagens. Tudo. Verdade. E quando eu colocava lá o prompt escrito, no caso, era escrito mesmo. Eu colocava lá, faça tal coisa, aí ele gerava o código e eu pegava e colocava esse código e ia copiando, testando e verificando como é que estava é, na, na, no ambiente, né? No caso, no VS Code. E o ponto que trago, achei muito interessante, que eu não sabia que tinha que usar a modelagem de dados para que a IA ela não alucinasse tanto, né? Pode ser que chegue a uma hora, mas o número de erros que acontecia na época era
foram várias tentativas e tentativas para poder conseguir chegar num ponto que eu precisava para fazer o script da época. Que era um script até simples, era sobre pegar vários arquivos de XML, depois ele separar por mês, porque tinha vários meses lá, e só juntar em um arquivo zip e passar para uma outra pasta. Ele era simples, só que assim, como eu não conhecia o Python, então eu não sabia, então eu pedi para IA. Só que como eu não sabia a questão do prompt, ficava difícil até para foi várias tentativas até achar. Então achei bem interessante que não é mais só você digitar qualquer coisa no prompt e colocar para IA fazer. Você precisa ter esse conhecimento, tanto que o Vibe Coding, teve muita gente que conseguiu, eu vejo algumas notícias, muita gente que conseguiu fazer SAT, tá fazendo o SAS, só que devs, que já tem um conhecimento pleno, sênior, ou até júnior, que tem bastante conhecimento, já vê que conseguiu hackear o sistema, não porque quer fazer por maldade, mas para mostrar que essa pessoa que fez aquele site com Vibe Code sem nenhum conhecimento prévio, vê que a segurança do sistema dele está fraca e aí fica exposto todas principalmente principalmente sistemas que são de pagamentos, fica exposto a dados por LGPD, né? Não há LGPD nenhum. Esse é o foco da nossa próxima aula, tá? Apesar de que a gente vai falar de back e front e tal, mas eu quero menos tratar, que não é o objetivo desse curso aqui, né? Menos tratar sobre código-fonte no sentido clássico, não. É mais quando eu falo back front, cuidados, né? Alguns riscos que a gente deve evitar, né? No sentido da comunicação com a IA, arquivos de configuração de ambiente, como que a gente, né? Sempre, o meu foco nesse curso, o meu foco no livro, na verdade, o próprio livro que eu escrevi, o foco sempre, o tempo inteiro tem sido muito sobre consciência. O quanto de consciência que você, desenvolvedor, deve ter para poder realmente conseguir transmitir essa mesma consciência para a IA e de maneira que isso produza um resultado bom para ambos, né? Para você, que está extraindo isso dela, e para ela, no sentido de que ela devolve algo a você, né? A IA é um espelho, né? A IA é um espelho. Então, eu até disse na primeira aula, acho que não tem melhor ferramenta para realmente demonstrar o que a gente sempre falou na TI sobre garbage in, garbage out do que a IA. Né? A IA é um papagaio eletrônico que, se você deixar ela solta, ela vai. E eu citei também na primeira aula o vídeo do Karnal, né, que está lá conversando com a IA e ela começa, muito bom o Karnal tal, e ele, achei fantástico, na primeira réplica dele, ele já falou, né, você está tentando já começar com alguns elogios, enfim, no sentido de que você vai me deixar à vontade. Então, o papel da IA é te atender. A gente tem que ter muita consciência sobre isso. A IA foi feita para nos entregar um resultado. Você não vai mandar a não ser que a API dos caras esteja quebrada, você não vai mandar algo para a IA, ela vai deixar de te responder. Ela foi desenhada, ela foi construída para te dar uma resposta. E isso é esquisito. Se você for analisar muito filosoficamente, isso pode ser até estranho, tá? Por quê? Porque o ser humano nem sempre tem resposta para tudo. E ela tem. Olha que coisa fascinante. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se ela tem resposta para tudo, será que a resposta dela é a que a gente realmente precisa? Então, se a gente não tiver esse cuidado, esse zelo de entender que o que ela está entregando é mera obrigação, ela é obrigada a te entregar algo, você pode estar indo por um lugar muito perigoso. Então, esse é o critério do bom desenvolvedor. Ele entender que a IA é obrigada a entregar alguma coisa para ele, porque é um programa de computador que tem como elemento fundamental uma pergunta e uma resposta. Então, se a gente não tiver esse zelo, esse cuidado, meu amigo, pode sair cada coisa esquisita que e esse é o fundamento do curso, aumentar nosso estado de consciência sobre isso. Bom? Pronto. Muito bom. Muito boa. E principalmente eu vejo também que as pessoas, não só nós, uma boa colocação aí do Isaac, não só nós da área de tecnologia já bem conceituada nessa parte de IA, mas as pessoas
eu falo seres humanos normais, né? Que nós somos, eu acho que nós somos normais, mas trazem as respostas que a IA traz como verdadeira tudo. Então, muito Exato, cuidado, absoluto. absoluta para a área de saúde, para a área, como o Isaac colocou, para a área de segurança, que se você não tiver o viés, o estudo, a experiência principalmente que ele apontou nessa parte aí de segurança que ocorre uma falha, principalmente em questão de pagamento, né, financeiro. Imagina um projeto, vamos colocar aí a Amazon. Se tem um furo desse lá construído por IA que você não tomou cuidado de segurança, imagina, é Meu um amigo. caos. Então, e para a saúde a mesma coisa, eu já cansei de ver, eu falo, cara, vocês colocam as coisas tudo aí, seja a IA que for, e ela te dá um retorno, não leve isso como verdade absoluta. Investigue, Exatamente. veja, faça comparação, pergunte principalmente de médicos, que antes, né, há um tempo atrás, o que o pessoal falava para nós? Você consultou o Google, né? E está dizendo, principalmente o médico, você consultou o Google, né? Está achando que isso daí é uma verdade absoluta. Então, esqueça disso, não é? Então, só para contextualizar, né, finalizar, a gente mais é uma ferramenta que eu falo que ela é um plus, né, para a gente, ajuda muito questão de tempo, que hoje cada vez mais o tempo é a nossa correria, mas não leve isso, experiência, prática, estudo, cara, sem isso aí, pode esquecer que você... E aí o pessoal fala, porque a IA não presta, ela alucina. Então, você não está sabendo realmente utilizar a IA. Se você realmente Exato. souber utilizar, ela não vai alucinar. Para mim, graças a Deus, eu não tive E, se- nenhuma experiência de alucinar, a não ser e quando eu mesmo que quero... ela alucine, né, você ter condições de ter esse tipo, algum tipo de critério, né? Isso mesmo. Ter o cuidado de confirmar, de conferir fonte, né? Isso tudo. Isso. Isso tudo tá vinculado aí com o ciclo, né? Então, pessoal, aí eu queria agradecer, né, para tomar mais tempo de todo mundo. Já estamos dando aí 17 horas aqui em Manaus. Estou aqui em Manaus e agradecer aí a presença de todos que estão aí até agora conosco. A gente sabe que... E a gente reservou, né, esse horário que ele vai continuar aí para os próximos. A gente vai fazer também, vamos estar fazendo novas pesquisas para saber se é adequado para todo mundo, porque a intenção é que a gente não que vá acertar para todos, mas a intenção é que cada vez mais nós tenhamos mais conteúdos como esse do GCE. Já temos a terceira aula, né, a final. Sim, tem A mais uma, gente exato. tem mais uma e depois teremos mais conteúdos também pela frente e a gente vai levando isso cada vez mais, cresce cada vez mais, porque isso daí não é para o GCE, para mim, Luiz, é para todos nós. Então, a gente sabe aí que o Exatamente. mundo, eu admiro muito esse compartilhamento de informações para todos. Isso daí, cara, para mim, essas aulas, elas são essenciais, porque, mas eu já sei disso, não sabe. A experiência de cada um é de cada um, e quanto mais isso é compartilhado, mais informação, mais crescimento, e principalmente menos problema a gente tem, porque a gente, esse cara já passou por isso, então, né? É justo. Então, É agradeço aí. isso. O Michael vai querer falar alguma coisa para a gente encerrar. Nada, só queria agradecer mesmo aí a presença de todos, tá bom? Essa é uma aula em alto nível, né? Eu tenho certeza que todos que assistiram tiveram, né, um ótimo ensinamento aí e já devem estar ansiosos aí para a próxima aula, tá? Só queria agradecer mesmo. Tá ótimo. Obrigado a todos, pessoal. Então, um ótimo final de semana, tá bom? Obrigado, Fiquem com pessoal. Deus. Abraço. Um abraço a Até mais. todos. Valeu, Tchau. obrigado.